Eu voltei aqui no meu gabinete rapidamente para gravar esse vídeo. Eu acho que eu preciso dar uma atualização para vocês dessa questão da anistia, em que pé que tá. Até o início dessa semana, estava quase que configurado, acertado, que hoje nós votaríamos a anistia. Infelizmente, recebemos a notícia que, mais uma vez, a votação será adiada. Anistia ou dosimetria. A gente só quer que seja pautado para a gente poder brigar por aquilo que a gente considera importante. Por que mais uma vez foi adiado? Até agora, o relator Paulinho da Força, que dá entrevistas todos os dias, que fala para todos os cantos sobre trechos e recortes do texto, até agora o texto não foi apresentado. Como será possível votar ou apreciar alguma coisa, sendo que ninguém conhece o conteúdo dela? Infelizmente, tudo que nós temos, o conhecimento que nós temos, são recortes de falas do Paulinho da Força. E até agora esse texto não foi apresentado. Nós sabemos que nós temos a maioria dos votos. Lembrando que foram 311 votos pela urgência. A urgência precisaria de mais de 257 votos. Mas o mérito, que é o texto, é maioria simples. Maioria simples, o que isso quer dizer? Se tiver 300 deputados do plenário e a gente tiver 151 votos, está aprovado. A maioria simples é simplesmente mais votos a favor do que contra. Não importa quantos votos sejam no total. Diferente da maioria absoluta, tem que ser mais de 257 votos. Então agora é mais fácil aprovar. E aí, nós estamos vendo esse processo de enrolação, onde o deputado Paulinho da Força não apresenta o texto. Ele segura o texto e pede e fica articulando apoio sem que ninguém conhece o texto, ninguém leu. Eu acho que nós precisamos ter acesso a esse texto. Somente assim a gente pode deliberar. Somente assim a gente pode, inclusive, falar com a nossa base, pedir a opinião das pessoas que nos acompanham. Infelizmente, mais uma semana. E agora eu vou falar com vocês outra coisa. Nem por um segundo pensem que nós não estamos aqui trabalhando o tempo inteiro em cima disso. Eu vejo aí algumas pessoas fazendo conspiracionismo, dizendo os deputados não estão nem para anistia. Pessoal, vocês não fazem ideia de como isso se tornou prioridade nas nossas vidas. Zucco, fazendo um trabalho excepcional como líder, ele fica o dia inteiro fazendo ligação, ele viaja ao Brasil para conquistar um voto ou falar com um líder. Estava em São Paulo antes de ontem, foi lá e voltou justamente para tentar conseguir apoio. Nicolas Ferreira ligando para Deus e o mundo. Domingos Sávio, Osmar, Cabo Gilberto, vocês não fazem ideia. Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho. E essa se tornou a única coisa que a gente faz aqui. Com exceção de quando a gente vai numa comissão ou se posicionar sobre um projeto que está sendo votado, o nosso tempo, a nossa existência aqui se tornou isso. Nós estamos travados nessa pauta. O pessoal do Centers não pode ver a gente no corredor que já fala, ixi, lá vai o outro lá da anistia de novo. Então eu fico vendo pessoas batendo em deputados, em senadores, sem entender como que as coisas funcionam aqui por trás, gente. E não é gravando vídeo, batendo nos deputados e no centro que a gente vai conseguir, é conversando, é sentando com cada um, é fazendo reunião, indo conversar com os líderes, conversar com o Mota. Não é fácil. Fala de coração, nós aqui estamos há muito tempo, para quem não entende, reféns dessa pauta. Reféns. Só que chega numa hora que não dá mais. Aí adiamos para a semana que vem. Vamos fazer a mobilização novamente. Não vamos desistir. Mas não tem condição. A gente não pode terminar esse ano. A gente entra em recesso de acho que dia 18. Isso tem que ser aprovado semana que vem para poder ir para o Senado. Não dá para terminar esse ano com o general Heleno, com o Bolsonaro nessa situação. Com essas pessoas, centenas de pessoas presas. Elas não podem passar por mais um Natal, por mais um Réveillon nessa situação. Nós somos, o quê? 100 pessoas no universo de 500. Desse universo de 500 tem 100 que são totalmente contra. Tem ali no meio 300 que a gente tem que conversar. E não é fácil. Não é fácil. Vamos trabalhar para a semana que vem
Mas não tem como passar de semana que vem, cara. Ninguém aguenta mais isso. Essas pessoas não aguentam mais, ninguém aguenta mais sofrimento. Então, tentam ter um pouco de... Não caiam nesse papo de que a gente está aqui trabalhando por outras coisas, tá? Não caiam. Não sejam ingênuos a esse ponto. Eu vejo colegas meus que passam o dia inteiro trabalhando pela anistia, cara. O Nicolas, o dia inteiro falando com Deus e mundo. Aí vai alguém na rede, inventa um trem, todo mundo começa. Isso tem que parar. Hoje o Brasil está passando por um momento de grande vergonha. O maior e melhor presidente da história da nossa nação, condenado, junto com um general de 79 anos, condenado, e várias outras pessoas que eram e continuam sendo exemplo de dignidade, de patriotismo. Houve um golpe? Vamos admitir, houve um golpe. Houve um golpe quando um ladrão foi descondenado, retirado da prisão e colocado na presidência para presidir para os traficantes. Houve um golpe quando o ministro do STF orienta e manipula as eleições de uma forma que um candidato não podia sequer fazer live. Houve um golpe quando a população, indignada com o caminho que o Brasil estava tomando, decidiu verbalizar a sua indignação e foram perseguidos. Está tendo um golpe nesse momento. E o caminho que nós estamos tomando, senhores, é o quê? Narco-estado. O Brasil está se transformando num narco-estado e o PT fica indignado quando nas redes sociais que eles tanto querem censurar, sobe a frase PT, Partido dos Traficantes. É porque a população está falando que eles estão reconhecendo. Mas o importante é que o Bolsonaro foi preso e as pessoas não falem do fiasco que foi a COP30, do povo pegando fogo, dos indígenas invadindo a COP30 revoltados com Lula. O importante é o povo falar da prisão do Bolsonaro e a população esquecer que esse presidente defende traficante e fala que traficante é vítima do usuário. O importante é falar que o Bolsonaro foi preso e não falar da CPMI do INSS, no qual o advogado-geral da União fingiu que não estava acontecendo para proteger o irmão do Lula. O importante é falar da prisão do Bolsonaro e fingir que a nora do Lula não acordou com a Polícia Federal na casa dela. E sabe quem abriu a porta? Quem? Sabe quem abriu a porta? Quem? O filho do Lula! Que é isso? E mais um esquema de desvio de verba pública pela educação. Esse é o país, é o presidente que veio para acabar com a educação. Vamos falar do Bolsonaro e vamos fingir que a SECOM do Lula não separou R$1 bilhão para fazer a propaganda desse condenado. Então vamos fingir que o mais importante é a prisão de um homem inocente. Vamos falar do Bolsonaro e vamos fingir que o Correios, que tem 84 mil funcionários, não faliu. Vamos fingir que esse desgoverno não está quebrando o nosso país. Vamos fingir que nós não batemos o recorde de famílias endividadas. Vamos fingir que não batemos o recorde de feminicídio. Vamos falar do Bolsonaro. Aquele lado celebra hoje. Sabe o que eu lembro quando eu vejo aquela celebração daquela turma? A mesma celebração dos traficantes, vagabundos, nos presídios fazendo ele. Porque o Lula... Para concluir, presidente. Só para concluir. Para concluir. A fila está grande. O Senhor, o tempo é o Senhor de todas as coisas. Hoje, o lado negro, o lado sombrio, o lado perverso, o lado dos traficantes celebra. Mas o tempo, podem ter certeza, amigos, o tempo vai nos ajudar a mostrar o que realmente aconteceu. E por mais que eles tentem prender Bolsonaro, a direita só fortaleceu. E nós vamos, no futuro, não muito longe, resgatar esse... Mas o que a gente percebe é que hoje, muito do que o Brasil está enfrentando é o que o brasileiro merece. Essa é a realidade. Porque se um país ele não se preocupa com o próximo, minimamente até mesmo com a sua liberdade, é porque realmente vocês merecem isso mesmo. Vocês merecem aplaudir a Maria do Rosário. Vocês merecem aplaudir alguém que literalmente
está aqui há mais de 20 anos, mais do que a minha idade, e sempre a técnica deles, de toda a esquerda aqui, é acusar os outros e a culpa nunca é deles. Eu nunca fui presidente da República, ninguém aqui nunca foi responsável por uma diretriz real do Brasil em termos executivos. Quem esteve à frente do país há 14 anos chama-se PT, Partido dos Trabalhadores. Ou seja, se o povo escolhe isso, o povo merece também colher o governo que ele elegeu. Eles precisam de tanto subterfúgio para poder me atacar, que pegam familiares, mas o imbecil não sabe que cada um tem seu CPF, cada um responde pelos seus atos. Se cada um aqui for responder pelos atos dos seus familiares, todo mundo vai ser preso. Quem que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção desse país? Eu não tenho um dos meus 100 processos de 29 anos de vida por corrupção, por lavagem de dinheiro, por rachadinha, por desvio de emenda, nada. Só tenho processos por falar a verdade, como ontem. Eu falei que uma mulher trans, que é um homem biológico, é homem, e eu tomei uma multa de 40 mil reais. Aí para muitos podem achar, mas o que tem a ver, Nicolas? Por que você quer ficar interferindo na sexualidade do outro? É muito mais profundo do que isso. Porque quando a realidade já não é mais a realidade, tudo se torna tudo. E portanto, não existe mais nada concreto. A verdade já se tornou uma palavra que a gente nem sabe mais o significado. Qual que é a verdade disso aqui para nós? O que nós de fato, quando a gente estava lá entregando um panfletinho para as pessoas votarem na gente, quando vocês votaram em nós, o que vocês pensavam? Queremos que isso aqui seja um local de debate, que isso aqui seja um local para você poder convencer um ao outro, e a gente colocar pautas que realmente mudam o povo. E o que acontece? Nada. E por a incompetência dessas pessoas que estão aqui, pelo contrário, é porque infelizmente, e esse aqui é o meu penúltimo discurso antes de eu arrebentar a corda com o Hugo Mota, então eu vou tentar ser extremamente respeitoso até eu fazer o último. Isso aqui não é uma ameaça, é simplesmente fazer aquilo que eu fui eleito para fazer, que eu estou aqui no parlamento para poder falar, e nem isso eles querem que eu faça. De que hoje foi preso 3 generais, algo que nunca aconteceu na história do nosso país. Hoje, um deputado federal eleito perdeu o seu mandato na canetada por um ministro do STF, ferindo Constituição, regimento interno nessa casa. E sabe o que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos defendendo nossos cidadãos. Esse é o cara que está comandando o teu país. E muitos não conseguem dar um passo para trás e falar: errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso. Sabe por quê? Porque já está afundado num lamaçal ideológico tão grande, de orgulho tão grande, que não consegue mais viver pela verdade, de falar: peraí, tudo bem, não gosto do Bolsonaro, não estou discutindo aqui mais quem votou 22, quem votou 13, mas não admitir que hoje nós temos um partido político que é aliado ao crime, aliado àquilo de ruim que tem aqui no nosso país, é literalmente ignorar a realidade. Mas ignorem a realidade, mas não dá para ignorar as consequências da realidade. E isso que a gente precisa viver. Fica aqui durante anos discutindo qual a reforma que nós precisamos nas instituições, qual que é o melhor modelo, social-democrata, comunismo, capitalismo, socialismo fabiano, sendo que na verdade a reforma que nós precisamos é individual. Essa é que é a reforma. O que eu sinto é muitas pessoas querendo depositar sua confiança, tanto na direita quanto na esquerda, somente em um ser. E aqui eu não falo dos 2 maiores líderes, eu estou dizendo em um ato, em uma coisa, como se houvesse alguma bala de prata para poder salvar esse país, a não ser a responsabilidade individual. Agora, meus senhores, se essa casa aqui for investigar realmente, cada um passar limpo, vai sobrar muito pouco. Por que será? E quem que os colocaram aqui? Quem colocou o Lula lá na presidência?
condenado em 3 instâncias, por dezenas de juízes, com mais de 10 mil provas. Quem? Foi a maioria do povo brasileiro, não foi? Ou seja, querem que nós alteremos a realidade de um país sem alterar a tua realidade? Se eu for falar tudo aqui que acontece aqui nesses corredores aqui, é capaz de eu nunca mais ter boas relações aqui com vários que estão aqui. E por que isso acontece, senhor presidente? Porque isso aqui é um mero... A democracia virou um falso Deus. Isso aqui é uma mentira. Sabe por que a anistia, meus senhores, não foi pautado ainda? Mesmo sendo aprovado com mais de 300 votos, porque infelizmente há um poder hoje no país que colocou essa casa de joelhos, inclusive infelizmente o presidente dessa casa também, que eu acredito que deve estar sofrendo ameaças por conta dos seus familiares e grandes processos, que não estou pedindo para aprovar nada. Eu jamais chegaria aqui e falasse assim, ou você aprova ou senão você é um merda. Eu jamais seria leviano desse jeito. O que eu estou pedindo era para que meramente paute uma pauta importante, porque mesmo que o pai do Hugo Mota esteja sob pressão, houve um pai que morreu na Papuda, como Crezão. Há um pai agora, mesmo que você discorde dele, que está com 70 anos de idade, com uma tornozeleira injustamente colocada, com uma prisão fraudada, e ninguém liga. Ou seja, como que eu vou mudar um país através de um projeto de lei? Você acha que o projeto de lei vai mudar a tua vida? Acorda. O que vai alterar de fato é a mudança individual, é a responsabilidade de cada um fazer o que é certo. O problema é que quando chega aqui, muitos não têm essa busca pela verdade por conta de várias coisas, emendas, poder, acesso, se distorcem para poder ocupar cargos. Bando de canalhas que vão responder isso não para mim, não para vocês, mas aqui eu não posso deixar de falar sobre quem realmente tem um controle. E eu não falo isso aqui da boca para fora, senhor presidente. Eu falo porque eu não tenho dúvidas, e eu não estou aqui politizando a minha fé, porque eu estou político, mas eu sou cristão. Eu não tenho dúvidas que todos aqui prestarão contas, e aí sim, é bom eles temerem. Esse aqui é o meu compromisso, de que muito embora, nós tenhamos um cenário extremamente desesperançoso. Para concluir. A esperança desse país não passa, por mais que seja importante, ela não passa por meras eleições. Ela vai passar pela mudança de espírito, de alma, de capacidade da gente fazer o que é certo. Esse que é o meu praticamente clamor aqui hoje, de alguém que sofre na pele, que tem sacrifícios visíveis e invisíveis com a minha família, com as minhas 2 filhas, e que está aqui disposto para poder mudar esse país. Obrigado. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, e o que mais me espanta é que o povo brasileiro continua calado, parado. Nós achamos que o povo brasileiro, quando Jair Bolsonaro fosse preso, numa penitenciária de verdade mesmo, não na sua casa simplesmente, que o povo brasileiro ia fazer algo, o povo brasileiro pelo menos ia se manifestar. Mas olha só, pessoal, o povo está mais interessado em saber o que vai comprar para o Natal, onde vai passar o Réveillon, quem vai ser escalado para a Copa do Mundo do ano que vem, se o Neymar vai participar da Copa ou não, do que realmente naquilo que mais importa mesmo, que é a nossa economia, política, educação. Olha só, pessoal, que absurdo. No dia de ontem, olha o que aconteceu. Prenderam o general Heleno, foi conduzido ali para o presídio militar. Olha que absurdo que nós estamos vivendo, pessoal. Se você tem mais de 50 anos, talvez você vai se lembrar, talvez 60 anos para mais, você vai se lembrar do regime militar e não ditadura, como eles gostam de falar. Ali no regime militar, nós tivemos os militares governando este país. E hoje, olha como que o PT conseguiu, em poucos anos ou poucas décadas, virar o jogo. Nós temos hoje militares sendo presos, generais de 4 estrelas presos, o capitão Jair Bolsonaro, capitão do Exército, isso mesmo, preso também. Pessoal, realmente o que tem acontecido no Brasil é um absurdo. E aí agora, essa anistia, pessoal, vamos falar a verdade aqui. A anistia, na verdade, é uma enrolação, é um engodo, não vai sair, não adianta.
Toda semana vem alguém da direita falando, agora vai. O Hugo Mota já falou 50 vezes que vai botar essa anistia e nunca coloca. Na verdade, o senhor Hugo Mota, assim também como o Davi Alcolumbre, estão culiados com o sistema. Eles têm lá os seus rolos e os seus enlaços com o Supremo, com o Judiciário. Por isso eles não vão colocar para votar nenhum pedido que vai contra o sistema, que vai contra o governo Lula, que vai contra o STF. Pode esquecer. Alguém já falou, não vou colocar o nome aqui para não comprometer, mas foi um parlamentar, falou dessa forma, a única saída para o Brasil é o povo tomar as ruas. E o Olavo de Carvalho, o falecido filósofo, professor, escritor Olavo de Carvalho, já falou também o seguinte, que a única solução para o Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. E eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários agora. O que você acha? O que realmente é a solução para esse país? Seria o povo ir às ruas, tomar as ruas, greve geral, paralisação dos caminhoneiros, greve de todo mundo, de todas as classes aí que realmente respeitam, né, esse país? Ou seria então uma intervenção militar dos Estados Unidos? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Porque nós já estamos cansados. Você já está cansado aí de ouvir sobre vai votar anistia, não vai votar anistia. Aí há pouco tempo atrás começaram aí com a história, né, que não, mas a lei Magnitsky, ela vai vir sobre Alexandre de Moraes, sobre os outros ministros, sobre Lula, sobre Hugo Mota, e aí as coisas vão mudar. O Donald Trump vai nos ajudar. Pessoal, é tanto engodo, é tanta enganação, nós já estamos cansados disso. E eu tenho certeza que você também tem esse mesmo sentimento. Inclusive, acabei de ver agora há pouco, falando uma outra matéria, falando o seguinte, Donald Trump vai estar nos Estados Unidos nos próximos dias, semanas, e vai resolver essa situação porque ele não vai suportar ver o seu aliado de direita sendo preso desse jeito. Pessoal, quantos governantes de direita nós já tivemos presos e perseguidos aqui na América do Sul? Tivemos em vários países, pessoal, inclusive a Janine Áñez foi presa, a filha dela esteve no Brasil falando com Jair Bolsonaro na época que ele era presidente. Ele falou para toda a nação, isso que está acontecendo com ela pode acontecer com a gente. Isso há uns 4, 5 anos atrás, e olha o que aconteceu, a mesma coisa. Ali na Venezuela também nós tivemos a Marina Corina também e o Edmundo Gonzalez perseguidos, só não foram presos ainda porque eles fugiram. Na verdade, era o que o Jair Bolsonaro deveria ter feito, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, não deveria ter voltado tão cedo, pelo menos até a democracia, né, e o Estado de Direito ser restabelecido nesse país. Mas voltou e olha aí no que deu. Temos generais presos, temos ex-presidente preso. Quem será o próximo? Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. O que deve acontecer no Brasil para poder mudar? Porque do jeito que tá, não dá mais. E outra coisa, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Dá um like nesse vídeo. Nós precisamos da sua força. Estamos quase chegando a 600 mil inscritos para combater esse sistema que está aí fora, pessoal. Então se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.